paciente acabado perto dela, né? Em compensação, tem outras pessoas que fisicamente parece que não tem nada, mas você vê que por dentro ela está acabada, né? O que nós, enquanto voluntários, podemos atuar? Contribuir, apoiar e contribuir na fase que ela estiver passando, oferecendo qualidade de vida. Vamos voltar um pouquinho? Quando a pessoa está naquela fase do que eu não tenho nada, senta do seu lado e começa a reclamar do médico, que o médico falou isso, que o médico falou aquilo, o que você pode fazer por ela? A hora que chega o paciente na fase da raiva, que ele está alterado e dá uma resposta meio atravessada para você, você faz o quê? Você pode virar, pois não, eu posso te ajudar? Porque se de repente você vira para a pessoa e fala assim, calma aí, senhor, né? Calma aí, senhor, o que o senhor precisa? Eu não tenho nada a ver com isso. Quem foi que falou isso para o senhor? O que você está fazendo? Você só está reforçando mesmo. Botando até mais lenha na fogueira. Ele não está raivoso. Aí chega alguém do outro lado, como se estivesse era tudo que ele queria. Ele não está assim pro mundo. Se chega alguém. Agora, se chega alguém já com uma outra postura, o que acontece? Ele já, né, ele pode até dar uma segunda, terceira frase atravessada, mas depois ele está vendo que ela não está me xingando, ela... E aí? Teve uma vez que eu apanhei um paciente, um senhor, ele estava acamado e ele me deu um soco. Eu apanhei da minha mãe. Acontece, gente, né? Mas foi daquele serviço. E ele foi rápido, porque não deu nem tempo de eu fazer assim. Foi que foi, né? Só que como eu estava ao lado do leito e ele estava, né, acamado, eu não estava sentado numa cadeira nada, então o soco bateu, tipo, aqui assim, no braço, aqui, então não chegou nem a machucar. Mas ele estava dando um soco na Fabíola? De quem que ele estava dando soco? Na raiva, na doença, no médico. Vamos lá. Aqui no ambulatório já apresentei muito disso, né? E na última vez, tem pessoas que já bateram em tantas portas, já conversou com tantas pessoas que não sai desacreditada. Não vou conseguir, já conversei, já não tem mais jeito, vou embora porque não adianta mais nada, não sei o quê. Se a gente, tem hora que a gente não sabe nem como falar, né? Mas a gente, então é melhor ir embora mesmo, né? Se a gente achar que concordar com o que a pessoa está falando e não dar um crédito para ela, não conversar, não ter a paciência, a calma de dizer de que a gente pode com Deus, Deus vai ajudar, que a gente vai conseguir, a gente vai voltar a conversar, a gente vai levar a pessoa, né, para conversar novamente, vamos tentar novamente. Se a gente não fizer isso, a pessoa vai embora mesmo, porque ela já conversou com tantas pessoas e deu com a cara na porta em tantos os lugares e não está desesperançosa, né? Vai embora mesmo, a pessoa fica irritada, briga com todo mundo. E, sabe, por diversas vezes eu já acompanhei esses casos assim, e de que resolveu tudo, sabe? Mas porque a gente acredita de que vai dar certo, vamos procurar novamente, vamos conversar com calma, né? E a gente consegue resolver. Várias vezes aconteceu isso aqui já no ambulatório. Eu vou comentar o que você acabou de dizer, deixar ela só fazer uma contribuição. Então, você levou um soco, né? Nós cuidamos de idosos, né? Às vezes você pega aquela fase de Alzheimer e aí a gente vai dar comida pra ele joga a comida em cima da gente, ele tá irritado, ele belisca a gente. Então a gente também, por cada
sabe dessa situação, a gente tenta conversar com ele, e depois ele se acalma. É um estado de Ele não aceita a situação que ele se encontra, entende? Ele fala assim, eu tinha uma vida de trabalho, hoje com 91 anos, e ele está consciente, ele sabe, mas ele acha que os filhos dele já não ligam,